figura humana é tema recorrente na obra de Lazar Segal, o artista que vamos conhecer hoje no Telas do Brasil. Além de desenhista, pintor e escultor, ele foi também gravador. Vamos saber mais sobre a sua trajetória. O Lazar Segal é um dos artistas mais importantes, certo, da cultura moderna brasileira. Certo? Na verdade, ele não é brasileiro, ele é russo, nasceu na Lituânia, esteve aqui aos 22 anos em 1913, volta para a Europa, depois retorna ao Brasil em 23 e aqui permanece até 57, quando falece. Certo? Ao longo dessa trajetória, a arte brasileira deve muito à participação do Lazar Segal. E eu diria que a importância dele se dá em dois aspectos, um mais pontual e outro que eu chamaria de extensivo. Esse primeiro aspecto pontual, certo, se dá principalmente quanto ao caráter pioneiro do Lazar Segal. Certo? A cultura brasileira artística, até os anos 20, ainda estava, digamos assim, em defasagem com as vanguardas europeias que já existiam desde os anos 1870 com o impressionismo. Mas é Lazar Segal que, aos 22 anos, em 1913, faz as duas primeiras exposições, certo, trazendo para o Brasil o que se estava fazendo de moderno na Europa, principalmente no campo do cubismo e do expressionismo. Expressionismo, um movimento que ele teve contato direto na Europa, em Dresden, em Berlim, com movimentos como a Ponte, né, de Brica. Quando ele volta para o Brasil em 22, 21, 22, certo? 23, logo depois da Semana de Arte, as primeiras exposições dele também são consideradas pioneiras, porque trazem para o Brasil a temática expressionista de uma maneira muito direta, de uma maneira muito rica, com contato com grandes artistas que ele teve na Europa, certo? E por essas duas características ele é considerado um pioneiro, um sujeito que, num primeiro momento, vai atualizar a cultura artística visual brasileira com as vanguardas europeias, certo? Num momento que já era necessário fazer isso. Já estamos em 23 e essas vanguardas já existem há um bom tempo na cultura artística internacional. A segunda importância do Segal seria quanto à sua atividade ao longo do tempo, né? Então seria uma continuidade. De 23 a 57, ele é um dos artistas mais participativos no cenário brasileiro. Lazar Segal montou inúmeras exposições, participou de inúmeras exposições, tanto individuais como coletivas, em São Paulo, no Rio, em Düsseldorf, na Alemanha, certo? Em Buenos Aires, esteve sempre presente, certo? Na formação de público e de exposições ao longo do Brasil. Ele conseguiu fazer ao redor de si, com o exemplo da honestidade artística dele ao longo do tempo, impressionar diversos artistas. Então, pelo pioneirismo e pela atitude ética e artística ao longo de uma carreira extensa no Brasil, estão assentes as principais qualidades do Lazar Segal para a arte brasileira. No acervo da Fundação Edson Queiroz, assim como na coleção particular de Ayrton Queiroz, as pinturas a óleo de Lazar Segal apontam uma característica única do artista. Uma técnica na qual as cores são compostas de uma sobreposição de várias outras cores. Este trabalho Figuras é uma obra que ilustra muito bem o aspecto pelo qual o Lazar Segal, em geral, é relacionado, que é o expressionismo. Certo? E há nele também muitas características cubistas. Certo? Nós podemos ver aí, enquanto ao expressionismo, uma certa fatalidade no olhar dos personagens, um certo vazio humano, um ar desconsolado, certo? E, ao mesmo tempo, tratado formalmente de uma maneira cubista. A redução do plano de fundo a recortes angulosos, certo? É bom lembrar que já no Brasil o colorido do Lazar Segal se torna mais ameno. Esse quadro tem uma bela articulação de tons castanhos e laranjas e é um tema e um formato que muitas vezes ele voltou. Esses rostos dispostos nessa configuração, ele utilizou várias vezes em outros trabalhos a óleo e também em forma de desenho e gravuras em contraste de preto e branco, certo? Esses rostos perdidos como pessoas errantes. Lazar Segal fez desenhos nas mais variadas técnicas: grafite, tintas diversas, carvão, assim como as pinturas, que vão desde aquarelas e guaches a óleos sobre tela e papelão.
O retrato de Sofia, se vocês perceberem, é bem diferente do outro quadro. Certo? Isso demonstra também a versatilidade do Lazar Segal. Ali, pelos anos 20 e 30, houve na Europa uma inclinação neoclássica. Muitos artistas como Picasso, e aqui mesmo como de Cavalcanti e Portinari, certo? Tiveram essa inclinação neoclássica. Uma volta a um desenho mais linear, mais naturalistas, em geral com formas muito roliças, robustas em geral, e que são muito mais apropriados a obras de temáticas mais sensual. Todos os retratos que ele fez da sua amiga Lucy Litt e de Sofia, ao invés de ele abordar de maneira expressionista, ele abordava com esse traço mais sensual, mais delicado. Certo? Isso mostra a versatilidade do Lazar Segal e a habilidade dele em discursar com discursos tão diferentes e tão dísparos. É uma obra bonita, sensual. Lazar Segal chegou a declarar que foi em terras brasileiras a revelação do milagre da cor e da luz. Observaremos nos seus trabalhos a emoção do encontro com a natureza e composições em formas geométricas. Os morros com as favelas, as vegetações das fazendas do interior paulista, mulheres e homens negros também podem ser percebidos nas suas pinturas. Em 1923, impressionado pelas primeiras exposições do Lazar Segal, Mário de Andrade escreveu: "Não é pela inteligência, pela compreensão refletiva que nos leva a pensar no drama alheio da pobreza, fome e dor. É a sensação visual, a sensualidade deflagrada pelas formas, linhas, cores e pelo uso das duas dimensões, admirável e dolorido." O Telas do Brasil vai ficando por aqui. Na próxima edição, continuamos o passeio pelas artes. Tchau!